Há muito tempo, séculos atrás, em uma pequena parte desse nosso vasto mundo, vivia um povo chamado de os Filhos de Israel. Desses filhos surgiram certos homens e mulheres através dos quais Deus se revelou para toda a humanidade. Um deles foi Davi, um jovem herói. Numa distribuição Works Editora, Davi, um jovem herói, um episódio do Velho Testamento. Versão brasileira, Estúdio de Cinema, São Paulo. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Quando Davi, o filho mais novo de Jessé, era um menino, ele muitas vezes cuidava das ovelhas do seu pai. Na beleza e tranquilidade das montanhas em volta de Belém, ele tinha tempo para pensar em Deus e muitas vezes o adorava cantando canções. Davi não imaginava que um dia o Senhor mandaria o grande profeta Samuel à casa do seu pai para ungir o futuro rei de Israel. Deus ordenara que Samuel fosse a Belém e ungisse lá um dos filhos de Jessé. Quando Samuel chegou na casa de Jessé e viu Eliabe, o filho mais velho, ele tinha certeza de que era este que o Senhor havia escolhido. Mas Deus disse para Samuel: não atentes para sua aparência ou altura, porque o tenho rejeitado. O Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. E Jessé mostrou 7 dos seus filhos para Samuel, mas Deus não mostrou que um deles deveria ser ungido como rei. São estes todos os filhos que você tem? Ainda tem mais um. O mais novo. Ele está no campo cuidando das ovelhas. Então mande chamá-lo agora. Quando Samuel viu o rapaz ruivo e formoso, ele ficou impressionado. E o Senhor disse para Samuel: unge-o. Este é aquele que eu escolhi. Muitos anos se passariam até Davi sentar no trono de Israel, mas esta unção significava que Deus o havia escolhido para ser o futuro líder do seu povo, e o Espírito do Senhor se apoderou de Davi daquele dia em diante. O Senhor havia rejeitado o rei Saul por causa da sua desobediência. Apesar de Saul continuar governando Israel, o Espírito do Senhor não estava mais com ele, e ira e desespero o fariam cair em melancolia. Um dia, os servos de Saul sugeriram uma maneira para ajudá-lo. Ó rei, um espírito mau o assombra. Por que não nos deixa buscar um homem que toca muito bem a harpa? Quando o espírito mau lhe assombrar, ele tocará e o senhor ficará bem de novo. Vão, procurem esse homem e tragam-no. Em Belém, eu vi um filho de Jessé que toca habilmente. O seu nome é Davi. É um homem de coragem. Também usa bem as palavras. Ele é formoso e o Senhor está com ele. Tragam este músico para mim agora. Como os servos do rei esperavam, a harpa de Davi foi de grande ajuda. A sua música acalmava Saul. E quando o mau humor o deixava e ele ficava bem de novo, o rei deixava Davi voltar para a casa do seu pai em Belém.
Depois de um tempo, o rei Saul e os israelitas enfrentaram novos problemas. O exército filisteu invadiu Judá e se aprontou para lutar perto da cidade de Socó. Saul também reuniu um exército e acampou em um monte de frente para eles. E os israelitas tremeram de medo quando viram o guerreiro que os filisteus mandaram para desafiá-los. O seu nome era Golias, um gigante de quase 3 metros de altura. Ele vestia uma armadura de bronze e carregava uma lança enorme, e todo dia ele gritava um desafio aos homens de Israel. Por que não saem para lutar? Sou eu, filisteu! E vocês, servos de Saul? Escolham entre vocês um homem que desça a mim. Se ele me matar, nós seremos seus escravos. Mas se eu o matar, então vocês serão nossos escravos. Eu desafio os exércitos de Israel. Mandem-me um homem para que lutemos. Mas todos os israelitas se apavoraram quando ouviram Golias. E Saul também se aterrorizou com o desafio de Golias. Dia após dia, Golias repetiu o seu desafio e dia após dia os homens de Israel ficaram com mais medo. O rei Saul prometeu grandes riquezas e sua filha como esposa a qualquer um que matasse o gigante, mas nenhum teve coragem de tentar. Eis que 3 dos filhos de Jessé estavam no exército de Saul, e o seu pai enviou Davi para saber se os seus irmãos estavam bem e para levar presentes e comida para eles e o seu capitão. Enquanto Davi estava com seus irmãos, a voz de Golias foi de novo ouvida no campo, desafiando os israelitas como antes. Eu desafio os exércitos de Israel! Mandem-me um homem para que lutemos! Que farão àquele homem que matar este filisteu, que desgraça todo o povo de Israel? Quem é este pagão que insulta o exército do Deus vivo? Eliabe, o irmão mais velho de Davi, ficou furioso quando ouviu Davi falar tão corajosamente e o repreendeu severamente. Mas quando alguns outros ouviram o que Davi disse, relataram a Saul. O rei Saul ficou cheio de alegria em ouvir que alguém fora encontrado para enfrentar o guerreiro dos filisteus, até que ele viu quem era. Um mero moço. Um simples pastor vestido para o pasto e não para o campo de batalha. Mas Davi falou confiantemente ao rei. Ninguém precisa ter medo. Eu enfrentarei esse filisteu. Não pode enfrentar um gigante. É apenas um moço. E ele tem sido um guerreiro desde a sua mocidade. Eu cuido das ovelhas do meu pai. Uma vez, quando veio um urso e levou uma ovelha do rebanho, eu fui atrás dele, matei-o e tirei a ovelha da sua boca. Outra vez, quando veio um leão, eu peguei e também o matei. Eu matei um leão e um urso. É isso que farei com esse filisteu, porque ele insultou o exército do Deus vivo. O Senhor que me salvou do leão e do urso, me salvará deste filisteu. Vá, e o Senhor esteja com você. Por causa da grande fé de Davi em Deus, o rei não mais tentou impedi-lo. Mas Saul tinha pouca esperança, ainda mais quando Davi se recusou a usar a armadura do rei. Davi saiu e pegou 5 pedras lisas e as colocou no seu alforje de pastor. Então, com o seu cajado em uma mão e o seu estilingue na outra, ele se aproximou do gigante filisteu. Golias havia gritado seu desafio aos israelitas durante muitos dias e não tinha recebido nenhuma resposta. Agora, de repente, ele viu um lutador se aproximando. Mas que lutador! Um mero moço, aparentemente desarmado, com apenas um cajado na mão, e Golias zombou dele. Sou eu algum cão para vir a mim com paus? Venha a mim e darei a sua carne às aves e aos animais. Você vem a mim com espada, lança e escudo. Eu venho a você em nome do Senhor, o Deus do exército de Israel, a quem tem afrontado. Hoje o Senhor o entregará na minha mão, e toda a terra saberá que há um Deus em Israel. Davi falou com tanta confiança
que por um momento Golias hesitou. Mas quando ele olhou de novo e viu quão pequeno e indefeso este jovem pastor era, o gigante teve certeza da vitória. Assim, o enorme guerreiro dos filisteus se apresentou para lutar com este moço pequeno. Então Davi tirou uma das pedras do seu alforje e a colocou no seu estilingue. Sem saber da intenção de Davi, Golias chegou mais perto. Mas, nesse momento, Davi já estava girando seu estilingue e a pedra atingiu o gigante na testa. Então Davi correu e ficou em pé sobre o gigante caído, deitado no chão. Depois ele pegou a enorme espada de Golias. Com grande esforço, ele levantou a espada pesada com as duas mãos e a desceu com toda a sua força, matando o gigante filisteu. Quando os filisteus viram que o seu guerreiro estava morto, eles fugiram. E os homens de Israel começaram a gritar e a perseguir os filisteus e obtiveram grande vitória. Depois da vitória de Davi sobre Golias, o rei o recebeu em seu palácio e o tratou com privilégio real. Mas além disso, Davi foi recompensado com a amizade de Jonatas, o filho do rei. E Jonatas deu a Davi os seus bens mais preciosos, o seu cinto, a sua capa real, a sua espada e o seu arco, como um sinal de amizade profunda e duradoura. Mas logo o rei Saul ficou com ciúme de Davi, principalmente depois de ouvir as mulheres tecendo seus louvores na rua dizendo: Saul feriu seus milhares e Davi os seus 10 milhares. Davi é louvado por 10 milhares. E eu apenas por milhares. Que mais lhe falta, senão o meu reino? Daquele dia em diante, Saul planejou matar Davi. No dia seguinte, quando Davi tocou diante do rei, a sua música não acalmou Saul. Em vez disso, o soberano enciumado atirou uma lança nele com uma fúria raivosa. Mas a lança não atingiu Davi, que desviou e saiu rapidamente. Depois disso, Saul atentou outras vezes contra a vida de Davi, mas sem êxito, pois o Senhor estava com Davi. Mas quando Saul continuou conspirando contra ele, Jonatas veio diante do rei para pedir pelo seu amigo. Não peque contra Davi. Ele não pecou contra você. Arriscou sua vida por você. Ele matou Golias e o Senhor deu uma grande vitória a Israel. Você viu e se alegrou. Por que quer matar Davi sem causa? Viva o Senhor, que ele não morrerá. Mas Saul não cumpriu a sua promessa e atentou outras vezes contra a vida de Davi. Um dia, Davi se escondeu no campo, onde ele esperava uma mensagem de Jonatas, que lhe prometera dizer quando seria seguro voltar ao palácio. Depois de 3 dias, Jonatas foi ao campo e deu o sinal que eles haviam combinado. Ele lançou 3 flechas com o seu arco e mandou um menino pegá-las. Não está a flecha mais para lá? Apresse-se, não se demore. Quando Davi ouviu o que Jonatas disse, ele sabia que tinha que fugir para se salvar, que ele nunca estaria seguro no palácio enquanto Saul fosse rei. Assim que Jonatas mandou o menino embora, Davi saiu do seu esconderijo, e os 2 amigos se despediram com lágrimas. Vai-te em paz, pois nós 2 juramos em nome do Senhor, dizendo: o Senhor seja testemunha entre mim e ti, e entre os teus descendentes e os meus, eternamente.
Então Davi e Jonatas se separaram, e Davi se escondeu no deserto. Lá ele enfrentaria apuros e perseguição para se tornar um bom rei, um homem ao gosto de Deus.